Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida. Lhe convido hoje para nós meditarmos num assunto bastante importante para nós. Jesus sempre foi um homem determinado e ele exige que os seus seguidores, os seus discípulos também sejam determinados. A qualidade do mestre deve estar impregnada na vida dos discípulos. E para esse tema, eu quero convidar você para, junto comigo, pensar em 3 versículos da Bíblia, em João capítulo 6, o verso 66 ao verso 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós outros retirar? 68. Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Eu lendo esse texto hoje na parte da manhã, eu pensei em refletir junto com vocês 3 pontos importantes nesta mensagem. Cristo definido. O primeiro ponto está no verso 67. Jesus requer que os seus discípulos sejam voluntários. A obrigatoriedade que Jesus fala nesse verso não é uma obrigação imposta, mas é cumprimento de deveres. Ele não aceita ninguém segui-lo por obrigação, mas sim voluntário. Não há lugar para aquelas pessoas que querem seguir Jesus por uma imposição de uma religião, por a imposição de um líder. Jesus sempre colocou aos seus ouvintes que aqueles que o quisessem seguir deveria fazer de forma voluntária. Ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz: é obrigado você seguir-me. Primeira atitude de um discípulo de Jesus é a voluntariedade. Por isso que Jesus disse: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados para eles. Se você está numa igreja que te obriga você a seguir Jesus Cristo, você não é um discípulo alegre, feliz, contente, porque você faz por uma imposição. O segundo ponto que Jesus deixa bem claro está no verso 68. Ele requer que o seu discípulo confessa, e Pedro demonstra isto. Interessante que Pedro deixa bem claro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Quando nós confessamos, nós estamos convictos daquilo que existe em nosso coração. E uma das coisas que Jesus deixou bem claro nas suas palavras, no final do seu ministério, antes de ser assunto ao céu, foi a vocação de cada um dos seus discípulos confessar o seu nome com a sua própria boca. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é o que está escrito em Atos, capítulo 16, verso 15? Eu digo Marcos. Em Atos, capítulo 1 e o verso 8, diz assim: ser-me-eis testemunha. Não está dizendo você é obrigado a ser testemunha. Você voluntariamente vai fazer a sua confissão que você é um discípulo de Jesus. E o terceiro ponto dentro desse verso está no verso 67. Jesus requer que os seus discípulos eles tenham decisão própria. Eu não sou crente porque meu pai era crente. Eu não sou pastor porque eu tenho parente que é obreiro. É uma decisão própria.
Eu até não queria ser pastor. Eu nasci num lar que a minha casa, a casa dos meus pais, era cheia de obreiros. E eu saí de São Paulo e vim embora para Minas Gerais, porque eu não queria ser pastor, não queria ser obreiro. Mas Deus me chamou e eu tomei minha decisão própria. E Jesus disse, então perguntou Jesus, porventura vocês também não querem ir? Muitas pessoas vão pela multidão e nem sempre a multidão está falando a verdade. Que você tome uma decisão de ter essas qualificações de ser um discípulo de Jesus. Ser voluntário, ter decisão própria e confessar. Que Deus te abençoe. E a minha oração é esta. Amém.